Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 29 de janeiro de 2011, sábado. O verbete é 1824, 6 páginas, 44 logias e 25 máximos. Chamamos atenção para o detalhismo, que nesse caso aqui tem 16 máximos. O tema autodidatismo parapsíquico, a especialidade autodidaticologia. Definição: o autodidatismo parapsíquico é o estudo teático pessoal da paraperceptibilidade por meio dos autoesforços da consciência lúcida, intermissivista ou não, de modo prioritário, crescente, contínuo ou ininterrupto. O holopensene da autocientificidade conscienciológica. A radicação vitalícia no holopensene da cognópsis. A vitaliciedade no desenvolvimento ininterrupto do autodidatismo multidisciplinar. A depuração das rotinas intelectuais. A construção do conhecimento integral. A maxdissidência da hiperacuidade da consciência lúcida autodidata com as religiões e as academias eletronáuticas. A hiperdicionarização cerebral pessoal. A instrução pessoal sem professores titulares formais. O âmbito incomensurável do autodidatismo. O neo-autodidatismo intra e extrafísico permanente. A super-reeducação transcendental. A administração multidimensional da autoevolução lúcida. Agora, eu só li aí alguma coisinha, um terço do texto que está falando de fatologia e parafatologia. Agora, na remissiologia, nós destacamos 5 verbetes. Consciência calidoscópica, desembaraço intelectual, duplo curso, paratécnica e saber transversal. A frase enfática: o autoconhecimento da consciência sensitiva, após determinado nível evolutivo, transcende os textos publicados, e só o autodidatismo cosmovisiológico e parapsíquico prossegue ensinando. Você emprega o autodidatismo parapsíquico o tempo todo? Desde quando? Eu quero lembrar que na terceira linha, a cosmovisiológica está lá, SIO, está repetido. Também chama atenção na binomiologia, multiculturologia, está faltando TI. Na interaciologia tem a interação intelectual, educação formal e tal, está repetido. O segundo já foi cortado no original. E aqui também o João ali descobriu a super-reeducação. Está faltando um R na super-reeducação. Agora, perguntas. Baseando-se naquele período que ficou sem ressomar, já reconheceu nitidamente consciências nessa dessoma que estiveram naquele período consequente à sua paraprocedência? Já. Todos aqueles que se aproximam já têm certa noção da sua paraprocedência? Quando a gente pode, né, a gente capta, mas não é tudo não, é muito difícil. No meu caso, o senhor falou que éramos conhecidos do tempo da pictografia. Qual é a ferramenta precisa para a psique usa para confirmar essas informações? Olha, aí é o processo da tela mental da pessoa, que ela reflete os problemas da parapsicosfera. Então, ali vem problema de retrocognição, vida passada, ângulos e cenários de episódios que a gente teve com a pessoa. Depende também das consciências que estão no momento, extrafisicamente, junto da gente. Isso varia infinito. Agora, por exemplo, às vezes, no caso aí, a pictografia aí, que a gente falou, é devido ao processo de pintura e desenho. Processo da gravura, pintura, desenho, que tem relação aí. O pictográfico, às vezes, é mais fácil de pescar, que se só pega aquela parte da gravura, da ilustração, mas às vezes falta o conteúdo da mensagem da ilustração. Outra,
Considerando a intrafisicalidade, se o serenão com sim é anônimo e vive recluso, levando uma vida pacata, opa, não, isso aqui está mal contado. O serenão é anônimo, mas ele não é recluso e nem vive uma vida pacata. Quem é que falou isso? Não é isso não, vamos entender bem. Ser anônimo não quer dizer, uma pessoa pode ser um líder anônimo. Ninguém sabe quem ele é. Outra coisa, olha os espiões americanos. Às vezes o cara está trabalhando para a Rússia e está nos Estados Unidos. Isso acontece de nossa família, não tem nada disso. Anonimato não é isso, não. Está mal abordado o processo aqui. Então eu vou ler tudo de novo agora para falar. Considerando a intrafisicalidade, se o serenão consciente, anônimo e vive recluso, levando uma vida pacata, sem muito contato com outras pessoas, então pode-se dizer que ele não é praticamente da tarde, notadamente em nível Policarpo. Não, está tudo errado sua abordagem. Quer dizer, você precisa de ler o que eu já escrevi sobre serenão. O ideal talvez fosse ler o Homo Pacíficos, né? Tem 18 capítulos sobre serenão. Né? Quer dizer, só tem que se preocupar em realizar a TARES quem tem obrigação por dentro em sua ficha evolutiva? Não. TARES é uma coisa que, cedo ou tarde, todas as consciências chegam lá. Desse modo, não seria incorreto afirmar que a TARES é a melhor forma de assistência como ferramenta evolutiva para todas as consciências. Sim, mas é isso mesmo. E se dizer que toda consciência necessita realizar mais ou menos, também é. O problema evolutivo é esse. Agora, vê se você entende melhor o que é serenão. É bom você ler mais o que é a teoria de serenão. Por que em masculinologia, página 53, primeira linha, foi utilizado o reeducador ao invés do parapedagogo? Qual a diferença entre os dois no contexto do altidativo e parapsíquico? Não, o processo todo é o seguinte. Reeducador, eu falo que é de modo geral, nós precisamos da consim, que faz a reeducação. O parapedagogo já alcançou, já está num nível superior a isso aí. O que a gente precisa mais na Terra agora é da reeducação. Que eu mesmo falei aí, ó, frisei aí antes de chegar aqui. Agora, outras perguntas aqui. Em efeitologia, página 51, quarta linha, poderia explicar melhor os efeitos cognitivos da solidariedade interconsciencial? Aí o processo cognitivo amplia principalmente aquilo que eu chamo de hiperdicionalização cerebral. Dá um aumento da hiperdicionalização. É devido à solidariedade interconsciencial. Isso é devido ao quê? À multidimensionologia, multidimensionalidade. Então, o processo aí é também uma decorrência da parapercepciologia. Quinta linha, os efeitos omnicatalíticos dos poderes conscienciais em ação. Isso aí é um processo da força, da confluenciologia, aquilo que a gente faz para fazer a convergência, observando ou mirando um único objetivo, um megafoco básico. Então isso aí é seríssimo. O efeito da vida humana dedicado à intelectualidade assistencial. Aí é um processo da discernimentologia, quando a pessoa vai ampliando isso aí. Os efeitos maiores é por aí, discernimento. Com discernimento, a pessoa tem mais intelectualidade. Com mais intelectualidade, a pessoa tem mais discernimento. Com mais discernimento, a pessoa melhora a vida humana. Uma vida humana melhorada vai ampliar o discernimento. A assistencialidade e a real intencionalidade das ações que realizamos é que são as reais molas mestras da otimização do auditismo parapsíquico, independentemente da consciência intermissivista ou não? Sim. E o que interessa mais é o saldo da FEP, quer dizer, da ficha evolutiva pessoal. Outro, em Interaciologia, página 51, primeira linha, de que maneira funciona a interação, educação formal, altidativa e ininterrupta? É a pessoa que se dedica a ter uma biblioteca própria, tem sua inventariologia, seu balanço, tem seu acervo particular de intelectualidade, tem o seu processo, por exemplo, de grande. O que é o cosmo que eu estou falando? Tem um cosmo. Cosmogramatologia. Isso aí é que é a coisa séria. Vejo que muitos que têm educação formal esmerada, até altidativo no que lhes interessa, mas não têm o que é prioritário para a sua evolução pessoal. Isso é a maioria do povão, principalmente da universidade.
Outros, no entanto, que não tiveram estudos, se sobressaem no essencial para a otimização do seu crescimento pessoal. São os autodidatas puros. Não estaria faltando aí intencionalidade do autodidatismo? Também, mas agora o processo nosso é pôr o autodidatismo em tudo. Não interessa quem é a pessoa. Todos nós precisamos disso. Agora aqui tem outra pergunta. No livro Projeciologia, que é esse aqui, nós estamos usando aqui a 10ª edição, é esse livro. Página 66, último item, mantra. O senhor disse que quase foi dessomado por 8 consciências inferiores e poderosas durante a projeção. Poderia explicar como isso é possível? Como o espírito pode matar alguém? Isso é raro? Ixi, esse aqui está por fora, hein? Meu chapa, você é jejuníssimo. Escuta, o que se mata mais na Terra não é a guerra, nem o revólver. São consciências que fazem a pessoa morrer de algum modo. O cara, às vezes, dá um tiro no outro porque está acionado por uma consciência que quer ver o outro morto. Isso o maior número de assassinatos ou homicídios que tem na Terra são feitos por consciências. Isso é posição minha. Você não precisa admitir nada disso. Use o princípio da descrença. Vai estudar o processo para você chegar em alguma conclusão. Agora eu vou ler o que ele está falando para esclarecer aqui certas coisas. Mantra. Nesse ponto será oportuno informar ao leitor ou à leitora que há mais de uma década, este autor, estando em tarefa assistencial projetado com lucidez fora do soma, através do psicossoma, sofreu violento ataque de 8 consciências extrafísicas sediadoras poderosas em conjunto. Quando já se sentia a pique de dessomar sob a pressão energética avassaladora dos seus perseguidores, sem conseguir mudar de ambiente ou dimensão extrafísica, recebeu repentinamente socorro providencial da retrocognição de um mantra com objetivos energéticos autopretensivos que, hoje sabe, empregara anteriormente como alquimista e com o qual conseguiu livrar-se do envolvimento energético mortal. Eu quero dizer para vocês que realmente isso aconteceu. Agora, eu falo aqui 8 consciências, porque tinham 2 que descobriram que eu estava lá. Mas serão 6 que eram as mais poderosas, que estavam em torno do processo. Essas que fizeram um círculo de encapsulamento em torno de mim, dentro do ambiente deles, que estava muito difícil de sair. Agora, o mantra, eu consegui recuperar o mantra e ver como é que era a situação, mas já veio com a orientação de não falar nada, para não chamar atenção. Esse mantra, realmente, hoje eu sei, e através dele eu tive até mais retrocognição dessas épocas todas aí, mais séria. Agora, o que é que se passa? Ele é uma frase composta de mais de um idioma e curta, mas que, vamos dizer, significa muita coisa simultaneamente, para mostrar o processo da energia e da força. Então, ele é extremamente complexo, paradoxal, difícil até da pessoa interpretar. Você lê assim, aparentemente, parece que não tem nada. Mas vai ver, não é. Agora, a expressão é de 2 línguas, no mínimo. Mas pode ser até mais de uma, dependendo da abordagem que a pessoa faz. Agora, eu não posso nem pensar nele, nem chamar atenção, para eu não colocar ninguém na onda do processo, porque isso aí pode atrair outras coisas. É preciso de ter uma noção do mantra desse para a pessoa se defender com ele também. Ele já é uma arma que só de mostrar que ela existe já é um perigo. Eles já vão atirar em você só porque viram que você está com a arma. Então é aquela pessoa que fez que puxou o revólver. Aí o outro dá tiro e mata. Legítima defesa. Então o processo eu não posso falar com quem não entende, porque senão eu estou julgando a pessoa no buraco, no abismo. Cristina, eu queria te pedir uma coisa. Eu sei que você está no curso, etc., mas quando você puder, a nossa amiga não vai poder ficar com o Freud. Ela vai mudar de apartamento. Sabe? Aconteceu um extra. Então eu queria que você arranjasse alguém que quisesse ficar com o gatinho. O gatão, né, no caso. Ela falou que já está todo amoroso com ela, já está mais apaziguado. Mas nós temos que arranjar outro. Então você vê. A Lídia ainda está viajando. Então você veio para mim, quem é que faz uma dona para o Freud.
Tá certo? Vai ser bom isso aí. Vamos ver como é que fica. Professor Valdo, Sim. no caso desses 6 assediadores, os amparadores não conseguiam chegar... Obrigada, que ele não funciona. Os amparadores não conseguiam chegar próximo do senhor? Escuta, a situação era o seguinte, eu estava na baratosfera, no lugar que tinha lá uma menina que eu estava tentando resgatar. O ambiente era deles. O amparador não vai lá num processo desse. Isso é invasão dos domicílios. É invasão da opção de coisa. Então, para entrar lá, você não pode ir como amparador, você tem que ir escuro, sombrio, opaco, sujo, baratosférico. Igual todo mundo, é o que eu estava. Mas antes de chegar lá, tinha 2 consciências que viram a minha condição e falaram para os caras que dominavam lá. Eles juntaram os 6 e ficaram me esperando. A hora que eu cheguei, eles me encapsularam. Como eu sou consciente e eu estava projetado, eu mudo, por exemplo, de dimensão na hora. Mas ali, a hora que eu fui pescar, já era tarde. Aí eu falei assim, não, então vamos ver o que eu faço aqui. Eu comecei a julgar energia. Comecei a querer me encapsular lá dentro. Na hora que veio o processo. Instantaneamente na minha cabeça o problema do mantra e o que era para aquilo para mim. Eu então comecei a usar o mantra, na hora que usava assim, o assediador ficava a 4, 5, 6 metros de distância e não conseguia nem chegar. E se chegasse, ele era expurgado, como se fosse cuspido do ambiente. Agora, o mantra realmente me dá muita força, se eu precisar. Mas eu parei com isso. Eu usei uma temporada, porque é muito aborrecido você não ter que pensar no que é. Certo. E, ao mesmo tempo, se usar na hora, você tem que pensar. Certo, professor. Agora, por exemplo, eu fiz caso desse que quebrou até a cadeira com a pessoa. Suponhamos... O cara estava falando muita besteira, e eu estava dentro de um anfiteatro grandão, anfiteatro, só a metade, esse nosso aqui é inteiro. O de lá era grandão e bem alto, maior assim, ó. Maior do que aqui. Mas um negócio não. Tinha uma pessoa lá em cima que estava falando besteira. Então eles começaram a falar em negócio de energia. Então eu comecei a mexer com as energias. Disse, não, a gente pode mexer, tem até umas coisas maiores. E julguei a energia, o cara caiu com a cadeira e tudo, quebrou. Ninguém sabe o que aconteceu com o sujeito. Da cadeira ele caiu no chão sentado e a cadeira quebrou com ele. Na hora. Mas estava falando muita besteira. Aí ficou só na base da gargalhada e tal, ficou por isso. Agora, já teve casos assim que eu tive que usar sério, na ocasião. Foi na época que nós estávamos trabalhando com o processo que eu falei para você, que já está muito grosso. Então, preciso mexer com o povo. No início aqui, eu ainda usava o mantra. Teve algumas viagens que eu tive também que usar, porque era muito assédio. A gente estava tudo em cima de under attack, como eu chamo. Professor... Agora, depois isso acalmou. Foi nessa época que apareceram a Pantera lá com um casal que ajudava. Se tivesse acontecido algo pior, se o senhor tivesse ido a óbito, o senhor sairia instantaneamente lá como consciência? O senhor sairia daquele ambiente? Não, lá eles iam me buscar, né? Aí o negócio seria diferente. Mas veja, ia buscar o quê? Consciência, isso não resolve. Eu honro muito a minha condição de consciência. Né? Ainda bem, nós também. Agora, chegar lá e entregar assim, o ouro, né? Tem outro nome, né? Entregar na hora, não dá, né? Tinha que dar um jeito. Agora, isso aí talvez tenha sido a condição mais perigosa dessa minha vida com esse corpo. Não foi o meu infarto, não foi o meu nascimento, não foi o meu acidente. Eu acho que esse é o pior deles, todos eles. Eu só sei, minha filha, que eu cheguei no meu corpo depois, ainda com taquicardia, né? respirando fundo, e fomos trabalhar. Agora, ó, depois nós demos um jeito, a gente tirou a menina de lá. Isso aí, isso já isso não ficou por aí, não. Agora eu entendi. É to be continuo. Teve um processo contínuo. Obrigada. Novo episódio. Agora aqui. Interaciologia, página 51, primeira linha. De que maneira funciona a interação, educação formal, autodidatismo ininterrupto?
Nós já falamos, né, mais ou menos alguma coisa. O caso todo aqui é o seguinte, vejo que muitos têm educação, não, isso aqui já foi falado, isso é igual. Vocês nem repetiram aqui a conversa. É a mesma coisa. Agora, aqui tem uma nova. Todas as vezes que faço EV, seguido de exteriorização de energia, conforme eu aprendi no CIP, sinto que minha consciência viaja e vai em determinados lugares, expandindo energia para determinadas situações. Ontem à noite, quando realizei esses exercícios energéticos, me vi em um estádio enviando energia para todos que estavam ali. Essas experiências sempre aconteceram comigo mesmo, quando eu não tinha conhecimento de efeito da exteriorização de energia. Acontecia naturalmente. Quem me leva a esses lugares é meu amparador. O que o senhor me aconselha a estudar dentro da Conscienciologia? É estudar o manual da TENEPS, o mais depressa possível. É o melhor para você. Pode falar. Página 50, parafatologia, o terceiro item, o autodidatismo parapsíquico, poliglótico e diversificado. Você poderia explicar mais isso? É o que é a parafatologia? Primeira linha. O autodidatismo parapsíquico, o autodidatismo bioenergético, o autodidatismo parapsíquico poliglótico e diversificado. É isso? O problema é todo o seguinte, autodidatismo parapsíquico é você trabalhar com o seu EV e tudo mais que diz respeito ao parapsiquismo através do seu autoesforço. O autodidatismo bioenergético é do EV, arco voltaico, mega euforização, interassistencialidade, TENEPS. O autodidatismo parapsíquico poliglótico e diversificado. Aqui é quando você já entra para ter uma visão mais ampla, estudando o processo de parapsiquismo em outros idiomas, para usar isso, por exemplo, durante uma projeção. Isso às vezes é muito importante. Quanto mais poliglotismo a pessoa tem, melhor. Por exemplo, se você quer receber muita inspiração do ponto de vista intelectual, quanto maior seja o seu poliglotismo, melhor. Por aí vai. Então, o processo nosso aqui é de autodidatismo parapsíquico. Eu quero dizer para você que eu estudo o processo de fenômeno parapsíquico praticamente desde os meus 5 anos. 5 anos. Porque eu comecei a falar o processo de retrocognição com 3 anos e tinha que me defender para mostrar que eu não estava doido. E a minha mãe me ajudou muito, ela que me entendeu em primeiro lugar, porque eu conversava mais com ela. Que ela falava para mim, não fala muitas coisas com os outros não, fica mais calado, meu filho. Escuta mais, fala menos. Agora, isso foram aos 5 anos. Aí, então, é que eu queria ver a minha ansiedade, aquela ganância de estudar, de ler, era para achar alguém que tivesse aquela experiência que eu tive para explicar o que era. Isso até hoje ainda é difícil. Sobre parapsiquismo, vamos dizer assim, explicitações dos fenômenos ainda é fraca, né? E Valdo, quantos idiomas assim você maneja fora do corpo? Como assim? Você está falando do parapsiquismo poliglótico, né? Então você está falando que mais idiomas a pessoa por sabe, exemplo, mais... Uma das coisas mais importantes que tem, a hora que você tem que se apresentar, às vezes acontece isso na assistência. Para uma consciência que fala outro idioma e às vezes há 7 séculos aí para trás. Então, você às vezes tem que aparecer mais ou menos uma forma daquela época que te conheceu. Certo. Se você falar com aquele idioma mais ou menos daquele jeito, é muito melhor. Se você estuda o processo de poliglotismo aqui, melhorando aquilo que eu chamo do hiperdicionário poliglótico seu, isso ajuda nessa manifestação. Eu quero te dizer que eu estudei mais ou menos 20 idiomas de 37 países diferentes para fazer esse livro que estava aqui agora. Eu estudei o livro, esse livro eu redigi em 19 anos. Específico ali, mais nele. Eu escrevi outras coisas, mas mais nele. O essencial era ele, 19 anos. E Valdo, eu tenho outra dúvida. Quando a gente dessoma e recupera a lucidez, os cons, recupera também todas essas línguas que já falou em outras vidas para se manifestar no extrafísico ou não?
Depende do seu nível de acuidade. Aí, no caso, é a para-hiperacuidade. A parapercussiência é a agudização da sua capacidade de entender o processo. A conscienciologia, antes de mais nada, é o estudo da agudez do discernimento. Então, com isso, você vai ver que nós precisamos de levar tudo para o máximo, o toque, o maior. Eu vou mostrar para vocês hoje aqui, porque nós estamos estudando autodidatismo parapsíquico. Eu vou mostrar para vocês um dos meus macetes, ou seja, uma fórmula, uma chapa, um método que eu uso, técnica, para fazer pesquisa na enciclopédia. E esse aí ninguém sabe. Isso vai entrar na verbetografia da turma, que eles não sabem disso. Eu estou dando macete. Ele está escrevendo lá, vai trazer, eu vou vir lá e nós vamos mostrar, eu vou explicar para vocês o que é. É uma coisa simplíssima e que ajuda muito a pessoa naquilo que ela procura. Que hoje a enciclopédia já tem muito material que a gente pode usar com isso. É através do Find. Já está lá? Então vamos. Ali. Olha lá embaixo. O que é que está escrito lá? Ó? Aquele quadrado significa que é o branco. É um espaço em branco. Tudo meu eu coloco um quadrado desse. A hora que eu vou ver o Find. Find é a busca ou procura. Vocês sabem o que é. Na hora que você está procurando lá, põe o Find e coloca. O espaço em branco quer dizer, você começa no Find com o espaço em branco. Põe alfabética com letra lá, com acento agudo, vírgula, espaço em branco, sem espaço em branco. Isso aí é uma fórmula que vai mostrar para vocês a listagem de 100 itens que nós temos na enciclopédia, de tudo quanto é jeito. Os a favor e os contra, ou seja, aqueles que são cosmoéticos, os anticosmoéticos, tudo isso. Então, por exemplo, eu uso muito isso aí para ter uma ideia daquilo que eu vou fazer. Por exemplo, eu quero fazer uma listagem de 40 itens sobre determinado tema. O que eu faço? Eu olho, através disso, em pouco tempo eu vejo a enciclopédia toda. O que é que tem de 100? E ali eu já descarto na hora aquilo que interessa, aquilo que não interessa. Então é uma metralhadora giratória intelectual. Vocês estão entendendo isso ou não entenderam? Se não entenderam, depois a pessoa vem e fala comigo que eu explico. Onde? No Word? O senhor dá esse Find? A sua enciclopédia está o quê? Em Word? Não, é o CD-ROM no que CD-ROM. tem aqui. Usa aquele CD-ROM. Não tem nada, não precisa procurar o quê. É só pôr no CD-ROM. Então, agora, sempre vai funcionar assim. No CD-ROM... Outra coisa, a pessoa vai falar assim, Valdo, não precisa de colocar esse espaço em branco, precisa sim. Senão você vai acabar pegando outras coisas que tem dentro do texto, da sentença, de frase. Eu quero ir direto, porque mesmo nesse, você vai ter que cortar uma opção de coisa, porque a enciclopédia já tem muito material. Então, por exemplo, você está procurando uma coisa negativa. Vai cair um monte de coisa positiva. Você tem que descartar aquilo na hora, passa para outra. Mete o Find de novo. Find, procura, pega. Agora, isso é um senhor macete. Eu tenho um monte dessas técnicas. O Loche andou arranjando uma opção que ele estava atrás de mim lá, quando ele estava trabalhando comigo, ele aprender as coisas, eu dei um monte para ele. Mas, por exemplo, esse aí, nunca falei isso. Isso é bom. Isso aí é dos meus mesmo, sério. Mas eu estava pensando hoje para trazer um aqui para vocês, esse é da verbetografia que ajuda. Olha que vocês vão ver como é que isso clareia. Agora, o que é que interessa a isso? Tudo que você vai fazer dentro do atacadismo, isso aí é importante. Tudo que você vai fazer que entra cosmovisiologia ou cosmovisão, isso aí é importante. Tudo que diz respeito a generalismo, isso aí é importante. Vocês estão entendendo ou não? A coisa é mais ou menos por aí. Agora, ó, parece uma bobagem, mas não é não, tá? Observa bem que você vai ver na prática como é que o negócio funciona. Não, uma dica, para quem tem o DVD, tem como você pegar o arquivo completo em PDF. E aí você dá o Find, faz aí, isso aqui. Dá o Find, já fiz aqui. Vê quais são os temas que tem. Fala aí os 3 ou 4 temas que já achei uma aqui da paracronologia. O que é que tem? Olha o tema. Ordem alfabética. É? Sem, está falando, alfabética, sem itens ou sem qualquer. Características da época, coisas boas ou ruins. Agora passa e pega outro. Quer ver que você vai ver? Tem os pró, tem os contra,
a cosmoética, anticosmoética, tem tudo. Aí tem intrafisicologia, o exemplo, ordem alfabética, sem Agora, condições ou quem posições sabe pessoais, mais disso sou eu que fiz o patológicas. texto. E eu que uso as fórmulas. Você está entendendo? Tudo meu tem fórmula, tudo tem chapa. Processo, porque senão eu já estava doido há muito tempo com essa enciclopédia. Professor. Eu estou chegando a 1.900 verbetes. Né? Professor, então na realidade a gente vai no arquivo, aquele completo. Isso, o arquivo completo em PDF faz tem isso. No Você põe lá, página 1, aqui, e coloca aquilo ali. Explicando. Isso é página 1. E aí, essa sua fórmula é o seguinte, vai procurar tudo que tem a palavra alfabética, então vão ser aqueles que estão classificados. E você ali maneira você vai alfabética. descartar o que interessa. Agora, E se eu tudo vai coloca mostrar 100 itens. Se coloca 100, se for 100 itens. Se Agora, colocar se ali 40, tira, vai ser os olha 40 do 100 itens, o tem que interessa, 40 passa ou para mais. outro. Gente, eu estou dando a coisa mastigada. Mais do que isso, só falta engolir agora. Na verdade, o senhor vai pegar os que tem 100 só ou mais, falta né, deglutir. professor? Mastigado já está. Não. Vai pegar os que 100 ou mais, porque O que está escrito, alfabética, vírgula, sem condições. mas Você se vai tiver pegar o o que tem item Agora 100. tem que ser daquele se tiver processo 110, meu. vai Não pegar. mude nada. Para não haver confusão. Senão, pode entrar alguma coisa, pode ter um erro lá de digitação do povo que mexeu, pode ter uma outra coisa que entrou a pessoa já se perturba. Ali não tem erro. Se for, é sempre do meu jeito. Isso é uma chapa, é uma fórmula, não tem jeito de errar. Eu estudei demais esse negócio de forma intelectiva, as fórmulas, de tudo quanto é jeito. Eu era tarado com isso nos almanacs de farmácia, nos almanacs do Globo e também no Tico-Tico, desde pequeno. A minha mãe falava assim, então você é bom nisso, por isso que eu era bom de carta enigmática, aquele negócio todo. Então isso aí eu aprendi muito, como é que faz para ficar mais fácil, entende? Eu não vou no bico de nada de computador, vocês sabem. Eu sigo o computador aqui porque ele tem, mas o computador é meu, é do jeito que eu faço. Por exemplo, a minha listagem de computação não é do computador, não é do Word, não é do Windows, não é de nada disso. É a minha. Lá, por exemplo, vocês vão ver que a minha listagem não é igual. A ordem alfabética, a minha é racional, a deles não é. Você está entendendo? Eu corto tudo que seja irracional, para a pessoa pensar melhor. Agora, veja, isso aí é muito importante se você pensar no futuro que vai ter o consciência. Eu já estou prevendo o que vai acontecer. Entende? Que o consciência tem que acabar com o processo. Então você tem que ter um domínio absoluto da forma, para não sobrar nada, para você não ter dúvida nenhuma, para ficar livre dela. Quem é que está com o microfone? É você ou João? Falando do parapsiquismo, qual foi o senhor considera a maior conquista nessa vida parapsíquica? Minha? Isso. Olha, aí está difícil de ver minhas coisas, devido às minhas retrocognições. Mas eu penso que hoje eu estou entendendo melhor o FIEX. O FIEX é uma das coisas mais difíceis que tem, de tudo que eu mexo aí. Eu queria falar uma coisa para vocês. Eu já fiz o verbete aí para ajudar vocês, que eu prometi ontem. E deu um trabalho danado, 5 páginas. Inclusão. Agora eu fiz o inclusão e o seguinte, eu coloquei 30 itens que são, vamos dizer, conceitos trafores, os mais comuns. E coloquei 10 que eu considero mais difíceis. É a indução. Não, mas o processo é a indução, que é a inclusão do negócio mesmo, mas eu incluí 30 itens, você está entendendo? Que são os mais comuns, dos trafores, conceitos trafores. E coloquei 10 que são mais difíceis de acontecer. Esses 10, às vezes, vocês vão ter uma opção de... Talvez vai ter gente aí que vai reclamar no dia. Nós vamos debater no dia, vamos ver com calma. Mas eu especifico tudo lá, já, no verbete. Olha, eu vou dar isso para você vai ter que trabalhar lá. Ver o que você faz no assunto, que vale a pena ver. Agora, essa indução
É o primeiro também que eu faço sobre intermissiologia, com 11 máximas no detalhismo. Eu ainda não tinha feito nenhum. Eu ainda não tinha chegado na intermissiologia. Entende? Com esse aí eu já aprofundei mais o processo. Está bem maior. Porque muita coisa que eu falava de intermissão era só suave, que era do início, o povo começar a entender isso. Eu tenho que ampliar aquilo ali, está muito pobre. Estão todos eles magrinhos. Você está entendendo? São conceitos magros. Mas fala. E mais uma coisa, e o que o senhor considera o seu megatrafor parapsíquico? Megatrafor parapsíquico, isso aí é difícil, né? Mas eu acho que é o meu problema de, vamos dizer, determinologia, determinação. Eu nunca tive medo de nada. Você veja bem, a hora que eu fui no cemitério para arranjar um negócio, mexer nos cadáveres de noite, porque eu não podia ir de dia, senão ia para a cadeia. Mas tinha que arranjar os dentes para o povo estudar, não tinha outro jeito. E nós sabíamos do lugar que tinha os ossuários, que podia mexer. Ninguém entrou comigo, todo mundo morrendo de medo. E eu com a lanterna, e olhando lá e tirei os negócios todos. Quer dizer, nessa ocasião, eu acho que eu ainda não tinha 20 anos. Acho que eu tinha 18, 19 anos. Porque em 47, que foi a faculdade de odontologia, eu tinha 15 anos. Foi mais ou menos 17 anos. E a gente, no desenvolvimento do parapsiquismo, o que o senhor aconselha? Que a gente desenvolva as nossas tendências que já são mais desenvolvidas, parapsíquicas, ou começa a investir no que não é tão desenvolvido, quem mas está precisa? começando tem que dominar o processo de energia. A chave geral da vida humana é o estado vibracional. Se a pessoa admitir isso, é uma grande coisa. Agora, tem que seguir o princípio da descrença, né, para ela admitir, ter experiência pessoal. Através disso, ela vai puxando o fio da meada. Tem aí 50 manifestações diferentes de fenômenos. Só as manifestações de energia tem 40 manobras. E agora os outros fenômenos? Os fenômenos são dezenas de fenômenos. Porque assim, eu entendo, até vejo lógica que o EV é o início. Mas assim, a gente tem coisas que, às vezes, um tem uma clareaudiência mais desenvolvida, o outro tem uma... Sim, mas aí é que eu falo, escreva no laptop o que está acontecendo com você. Que o próprio amparador ele vai ter interesse de você desenvolver. Quem tem mais interesse da gente desenvolver, evoluir, melhorar, é o amparador que trabalha com a gente, um amparador de função. Entende? O ideal é você ficar igual a ele ou superior a ele. Então depende de você. Quer dizer, é o discípulo para passar o mestre. Isso é que é importante. Nós temos que pensar nisso. Agora, o que eu vejo é o seguinte, cada um, João, tem uma certa tendência, tem seu perfil, entende? Tem seus potenciais. Agora, o que é brabo mesmo? Eu vou te dar o que é brabo. É cada pessoa descobrir o que está mais ocioso na vida dela. Isso você quer cuspir para cima. Quando a pessoa deixa a situação desse jeito, ela fica cuspindo para cima. Não dá certo. Quer dizer, ela tem tudo, é aquilo que eu falo, a pessoa está sentada em cima de um saco cheio de barra de ouro e pedindo um níquel ao povo. Hoje é sábado, é dia de pedir esmola. Então, está lá. É o esmoler. Você está entendendo? Isso aí é que eu vejo que é a maior besteira. Então o cara está cheio de potencial parapsíquico e não assume. Agora, ele não assume quase sempre por algum processo afetivo, emocional. Entende? Não quer aparecer, não quer bancar o ridículo, não quer enfrentar alguma coisa, não quer ser alvo de muita reputação. Muita gente tira o corpo fora disso. Que é uma besteira imensa. Uma das coisas melhores que tem é a crítica dos outros em cima de você. É onde a gente cresce mais. Você vai ver seus defeitos, aquilo que você não vê, vai retocar sua imagem pessoal que está errada. Isso é o máximo. Então você veja, isso é o paradoxo da burrice, das maiores que tem. Paradoxo da burrice, da ignorância. Valdo, um assunto parapsíquico, que a gente está em déficit e aí se faz uma pesquisa, é lógico que isso vai desenvolver, mas você podia aprofundar isso?
que você fazendo a pesquisa daquilo que você tem dentro... Não, o caso todo é o seguinte, o ideal é a pessoa melhorar o estado vibracional, a hora que ela chegou num certo ponto, ela começar a trabalhar e investir na TENEPS. Com a TENEPS ela cresce. Se ela seguir tudo que está no manual, ela cresce. Aquilo ali não tem erro. E outra coisa, é exequível para todo mundo. Todo mundo é capaz, é suscetível, está predisposto, tem potenciais para desenvolver o processo da TENEPS. Agora, com a TENEPS, abre tudo. Devido à interassistencialidade e devido ao processo de ser rigoroso, diário, para sempre. Agora, não adianta querer fazer negocinho igual o nosso amigo lá. Mas então, acho que é importante, pelo que eu deduzo, é teatizar as informações que a gente tem. O ideal era a pessoa colocar o laptop dela na TENEPS. Vê se me entende, colocar a TENEPS no laptop. Quer dizer, ali é uma autopesquisa de teatro. E assim não tem jeito de fugir. Ela está envolvida, né, no processo. Muito importante isso. Coloque o seu laptop na TENEPS. Agora, na própria definição, que está incluída a teática. Aqui a teática é tudo, né? O que o senhor acha da tese sobre a loucura de Erasmo de Roterdã? Tem coisas interessantes para a pessoa ler o que é o problema, mas isso tudo está superado, né? A verdadeira loucura mesmo chama-se ignorância. Estou me preparando para aplicar a técnica de mais um ano de vida. 2 dos pontos que mais quero trabalhar são autoestima e autoconfiança, que penso estarem muito interligados. Quais os passos que o senhor considera prioritários para que em um ano de dedicação eu consiga levar esses atributos a um alto nível? Quais os aspectos desses 2 traços que mais devem receber atenção? A primeira coisa que seria boa é você participar de alguma coisa que você tem contato com o público, com o povão. Então, por exemplo, aqui eu às vezes indico a pessoa, então ela vai apresentar um curso que o outro está fazendo. Então ela vai ter contato com os outros, vai ter que responder pergunta, enfim, vai ter um contato com o pessoal, que é o mais difícil que tem, é contato com os outros. Com isso aqui, então, você possivelmente vai errar, vai quebrar a cara, isso é muito bom, vai aumentar a sua autoestima. Por quê? É preciso a pessoa errar, receber crítica, ela bancar ridícula para aumentar a autoestima e a autoconfiança. Não adianta nada você ter autoestima e autoconfiança se tudo você domina. Quem está pagando no restaurante é você, quem paga a viagem é você, quem está comprando o presente é você, tudo por cima. Aí não tem autoestima nem autoconfiança, não há teste. Então você tem que ficar por baixo. Agora, para ficar por baixo, você tem que fazer uma coisa que vai forçar você a ter contato com os outros. Isso aí ajuda. Pensa bem nisso. Num ano você pode fazer. Qualquer coisa você vem aqui que a gente vai dar uma cantada aqui nos nossos amigos, nas nossas amigas que fazem curso, para você apresentar o curso lá para 100 pessoas. Vamos ver como é que você se sai. Por aí é bom. Não pode tremer as pernas. As pernas são os membros inferiores do corpo. Não pode tremer. Não, são de coisa desse sentido. É assim que começa a autoestima e a autoconfiança. Vocês estão entendendo a técnica disso? Você não acha que funciona? O senhor fala que a religião prega o sofrimento, ao passo que a Conscienciologia não faz. Porém, o professor fala que para evoluir é preciso suar sangue. Suar sangue não quer dizer que a pessoa está sofrendo, pelo contrário, eu vivo suando sangue, me sinto bem, sou feliz dentro de mim, etc. Tal. Isso não é uma representação, não representa a mesma coisa? Não, não representa não. A religião é o seguinte, você veio para sofrer, você é o fiel, tem que ajoelhar. Outra coisa, tem que fazer aí, julgar os troços nas costas, para riscar suas costas, tem que ficar e fazer a promessa com o joelho em cima de grão de arroz, não é isso? Essas bobagens todas, como é que é lá, o amigo de vocês lá? Opus Dei, com os negócios todos, coloca na coxa aqui, para o cara sofrer. Tudo é besteirada, é muito diferente. Agora, suar sangue que eu estou falando, é a pessoa se dedicar, ela ser determinada, ela ser abnegada. Isso é outra coisa, suar sangue. Suar sangue não é fácil. Não é só arregaçar as mangas, é suar a camisa. Vamos entender.
Eu acho que já ficou claro aí para a nossa amiga, né? O senhor pode nos contar com mais detalhes sobre o seu experimento parapsíquico e projetivo, no qual foi para uma ilha onde estava ocorrendo uma aula extrafísica? De que modo se deu esse processo? Não, isso aí tem muitas coisas nossas nesse sentido. Às vezes tem locais especiais, aí depende do que você sai do corpo, com o nível de lucidez que você tem. Através disso, então, você pode participar dessas aulas, pode participar até ajudando a dar aula, ou dando energia para os outros, ou fazendo assistência. Isso aí varia infinito. E outra coisa, não é só ilha não, tem um monte de lugar, situações, condições. Qualquer coisa é bom você ler o meu livro, Projeções da Consciência. A TENEPS feita com o corpo parcialmente submerso na água pode ser utilizada pela hidroenergia? Não, isso aí é um processo, você pode fazer incentivo disso aí sem precisar de estar na água. O processo é da vontade da pessoa, aquilo que ela quer, a intenção que ela tem. Mas isso aí é macete bobo. Não fica arranjando esse macete não, porque senão você tira a força da sua intenção e da sua vontade. E ele está começando a querer hidroenergia, essa é a novidade. Daqui a pouco ele vai querer colocar vela, depois colocar incenso, depois usar pêndulo, depois a vovozinha, depois o vovozinho, e por aí vai, besteirada. Ou a gente tem confiança na vontade, na determinação, na sua intenção, ou senão você vai usar essa muletaria. Nós chamamos isso de muletaria. Esqueça as muletas. Sr. Valdo, na página 51, na efeitologia, linha 4, o senhor pode comentar os efeitos cognitivos da solidariedade interassistencial? Os efeitos cognitivos da solidariedade interassistencial. Nós já falamos mais ou menos isso aqui antes. É esse mesmo. O problema todo é o seguinte: quando a pessoa começa a caminhar com um processo maior de assistência, a solidariedade, então, melhora, se amplia e, ao mesmo tempo, também a cognição, o entendimento, o conhecimento da pessoa. Aqui, ó, eu falei sobre a multidimensionalidade. Foi o que eu falei aqui com o nosso amigo que perguntou sobre isso. Entende? Na quarta linha da efeitologia. Agora, então, pensa nisso. O que é a multidimensionalidade? Ela amplia o seu parapsiquismo. Com isso, você amplia a sua cognição. Com isso, a sua intelectualidade se aprofunda e se estende. Com isso, a sua cultura implode. Ela vai cada vez mais. Eu queria fazer uma outra pergunta aqui, ó. Na parapatologia, na penúltima linha, o resgate da própria herança parapsíquica. Eu vejo que às vezes é mais fácil resgatar essa questão cognitiva do que a parte parapsíquica, né? Como é que a gente pode otimizar isso? Não, o problema é o seguinte, vamos entender bem as coisas. Quando você tem uma predisposição holomnemônica, ou seja, dos seus processos de memória, para resgatar seus conhecimentos do passado, a sua retrocognição, ela abrange aquilo que você tem mais tendência, ou que tem ansiedade, ou alguma coisa que leva você a pesquisar. Está entendendo? Essa intenção, se ela é parapsíquica, ela avança, não precisa estar procurando nada. Intelectualmente, você vai caminhar tudo por aquilo. Então, chega num certo ponto, você começa a ver tudo que é que você teve em várias vidas, só sobre parapsiquismo. Uma coisa bate na outra e chama. É como se fosse o ricochete da história. É a reação em cadeia, entende? Uma depois da outra. Os elos das vidas vão segurando um com o outro. Então, aquilo aparece. Agora, é um tipo de efeito halo, efeito cascata, efeito dominó, tudo que vai um depois do outro assim embaixo. Agora, é importante a intenção. Então, por exemplo, num caso desse, geralmente, eu recomendo a pessoa, para ela estudar, quais são, de modo geral, os fenômenos parapsíquicos. Então, fazer uma classificação dos fenômenos, examinar. É aquilo que eu falei com o Gabriel, que ele começou a estudar. É aquilo. Isso aí ajuda muito. Porque com isso, por exemplo, você estuda uma boa parte disso aí e faz um quadro sinótico daquilo que você está entendendo em matéria de fenômeno parapsíquico.
Depois você vai na retrocognição do laboratório. Entende? Você vai ver uma conotação com a outra coisa. Depois você vai no pensenologia. Depois faça uma meditação do que é que você apurou daquilo, de 5 horas sobre aquilo. Isso é uma loucura. Você vai em pouco tempo, em menos de 1 ano, a pessoa se transforma num parapsiquista profissional. Entendeu? É só se dedicar com o negócio do jeito que eu estou falando. Para experimentar. Valdo, aqui foi falado já no poliglotismo parapsíquico. Eu queria saber, na psicografia, como que isso funciona? A psicografia é uma coisa muito simples. Ela é simples pelo seguinte, porque é paracérebro com paracérebro. Entende? O paracérebro da consim, receptiva, o paracérebro da consciex, transmissora. Mas lá você recebe o Balzac, ele transmite aquilo, não é de francês. Quanto mais afinidade tem do passado entre essas duas consciências, melhor. Né? Entende? Então, uma coisa muito boa que tem é o seguinte: quanto mais contato você tenha com as outras consciências, maiores serão e mais vasto será o universo seu de comunicação, inclusive parapsíquico. Então, por exemplo, quanto mais você tem de conhecimento, ou seja, de cultura, no caso de erudição, de polimatia, melhor para você receber psicografia. Mas a psicografia vai ficar pequena com o tempo. Por quê? Não é por causa de você ou do comunicante, mas é devido ao fenômeno ser simplão. A pangrafia é muito maior. Essa transmissão, a transmissão psicográfica, ela transcende a língua, ela é isso? Ela não... Ela transcende até um certo ponto, mas é que está aí, não. Ela fica aquém da língua comum, que as pessoas têm dificuldade de transmitir. Ou, falando mais adequadamente, as pessoas têm dificuldade de receber a transmissão. Entende? A emissão que foi feita. O maior problema é sempre do psicógrafo. Agora, isso tudo é secundário. Eu não dou valor para a psicografia nesse aspecto. Eu acho que a pessoa tem que desenvolver mais. Aí é que vem o princípio da descrença. Você já pensou? Eu não podia falar em princípio da descrença no Espiritismo. Como é que eu ia falar? É a mesma coisa falar o princípio da descrença, no caso seria do desespiritismo, da descrença espírita. Entendeu? O povo, se eu falasse uma coisa dessa, eu estava no buraco. Eu só escrevia e ficava quieto. Você entendeu como é que é? Então, mas... Agora, a psicografia, a gente recebia porque estava na moda, é aquilo que eles precisavam, até hoje ainda está. Hoje eles fizeram até a indústria da mediunidade psicográfica, né? Então, independente da psicografia, quando você recebe alguma informação do amparador, o que ele transmite aí de telepatia, isso aí também transcende a linguagem comum, não é? Por exemplo, eu, no início, como a gente estava desenvolvendo, as mensagens psicografadas para mim tinham muito valor, porque estava no início. Hoje eu não preciso nada disso. O cara chega, é até difícil às vezes esconder perto de mim. Se ele chegar e pisar no rabo da minha saia, eu já grito. Você está entendendo? O negócio é muito diferente. Entende? Aí isso já... Agora, cada corpo a gente tem que desenvolver até esse nível. Na próxima vida, seja o corpo que eu for ter, seja ele qual for, eu vou ter que mexer nisso. No início uma coisa, depois que vai desenvolvendo. Porque tem que assentar tudo. Pode ser que serenão, né, já pegue isso logo, mas comigo não precisa de tempo. Então, por exemplo, vem o tal mal, ele vai te transmitir alguma informação. Isso aí independe da língua, aquilo vem como telepatia. Não, ele coloca lá dentro de uma tal maneira que dá o símbolo, às vezes quase sempre é o pictográfico. Ele dá aquela imagem que significa o meaning, o significado, a acepção daquela ideia que ele quer transmitir. Então, pictograficamente, a pessoa sabe o que é, independente da língua. Por exemplo, você chega lá e quer falar sobre mão. Você dá a imagem da mão na cabeça da pessoa, que vai aparecer. Então, é melhor do que fazer... Sabe? É o Libras, né? Libras. O que você queria?
O senhor falou de colocar o laptop na TENEPS. Qual seria a melhor forma de fazer isso? A melhor forma seria, tudo que você acontecer na TENEPS, você passa para o arquivo específico no laptop, todo dia. Agora, ó, não fica pensando que não vai ter coisa para você escrever, não. Isso é uma besteira enorme de quem começa. Sempre vai ter o dia foi diferente do outro. Você tem que observar tudo aquilo que foi diferente. Com isso não tem jeito. Você está penteando com pente fino. Vai chegar um ponto que é um micrófono. Você vai ver todos os fenômenos de vivência da experiência que você tem diário. Agora, a TENEPS, ela é, vamos dizer, riquíssima em matéria de vivência. Só os bobocas que não olham isso. Me dá uma pena danada a hora que a pessoa chega e fala assim, eu estou praticando a TENEPS faz 3 anos, mas não estou vendo nada assim de diferente nas coisas. Ela não se dedica ao processo, ela não viu o que é, não aprofundou nada. Com 3 anos a pessoa já devia estar dominando um monte de coisa. Já está interessada em assuntos que ela nunca esteve interessada antes. TENEPS muda tudo. É muito sério isso aí. Valdo, aqui no Agora, a pessoa tem que se dedicar àquilo, pensar no assunto, ver como é que é. Aqui no dedo. Você poderia falar um pouco, não sei se o som dá para ouvir daí? Não? Eu estou ouvindo, aí os surdos não estão. Pode falar, Você eu estou poderia ouvindo. falar um pouco sobre erudição dentro da parapolítica? A erudição dentro da parapolítica é o máximo, né? Se a pessoa puder, se ela precisar disso. O que você quer que fale? Os termos já são explicitativos, não preciso falar nada. Erudição parapolítica. Bora. Pois é, mas dos desafios de como adquirir esse processo de erudição? Não, eu não acho que seja tão desafiador, não. Muito mais desafiador é você ficar livre da sujeira da política. Uma pessoa pode ser erudita para a política sem entrar na sujeira. Isso, objetivo. A questão é assim, ó, você tem o processo da parapolítica e o processo multidimensional, tá? E em cima disso tem uma série de resquícios de questões do passado que envolvem diretamente a política em si. Tá? É possível você desenvolver um processo de erudição dentro da parapolítica sem essa questão da sujeira que você está comentando, por exemplo? Não, é isso que eu estou falando, é mais fácil. Não é tão difícil. O que é duro é você ter a política, trabalhar dentro da política e ser um político profissional com seus colegas lá dentro, sem sujeira. Isso é que é o duro. Mas uma erudição, não. A erudição nós estamos falando do ponto de vista intelectual, pode ser apenas um processo teórico da pessoa, depende do que ela está fazendo. Eu não vejo isso como um grande problema. Modo algum. Tem lógica? Tem lógica. Agora, quando a gente coloca o parapsiquismo, por exemplo, né? Você vai envolver o parapsiquismo. A primeira coisa é a seguinte: se você colocou o parapsiquismo dentro da política, a política já não é mais aquela que você conheceu antes. Já mudou tudo. Só aí já uma reviravolta integral de tudo. A reciclagem, entende? Total, completa. Porque assim, Valdo, na abordagem assistencial dentro da política, se você consegue juntar o parapsiquismo com a erudição, seria o must, né? Seria o máximo dessas questões. Né? Essa que era a minha questão. Mas né? Agora, você pode usar isso tudo sem ser profissional. Exatamente. Político profissional. Sem ser político profissional. Então, só no processo do coloquialismo, da interlocução, entende? Isso aí já é outra coisa. Né? Até um certo ponto é o que eu sempre usei. Eu não cheguei a ter uma erudição do assunto, mas eu defendo a minha indústria de fundo de quintal. A minha prata de casa é aquilo que eu sei, né? Aquilo que eu leio, o negócio todo, é por aí que eu trabalho. Sempre ajuda. Pelo seguinte, esse campo, ele é tão zerado que não tem nada, que qualquer um que tem 1/100 de olho já é o rei. Que a maioria de uma cegueira absoluta. É a maurose, né, total da história. Então isso é muito sério. Agora, Valdo, nessa questão ainda, para desenvolver essa erudição, né, com o parapsiquismo dentro da parapolítica, o que você sugere em termos de aprofundamento, de leitura?
A primeira coisa é a pessoa se conter mais, ela olhar mais, ouvir mais, falar menos e registrar tudo. Ser uma caixa registradora, você está entendendo? Não de dinheiro, mas dos valores políticos que ela detectar. Com isso ela caminha mais rápido. Agora, lembrando que há fenômenos e fenômenos o tempo todo. O problema é ver quais são esses fenômenos. E outra coisa, todo fenômeno traz embutido uma mensagem. Qual é esse conteúdo? Isso é o mais sério que tem. Você veja, você examinou como é que eu uso com certas pessoas isso. Aqui, nosso amigo, você seguiu uma temporada. O que a gente conversou lá na sala? Olha o que aquele que passou sem dormir uma noite. Agora você veja, eu não bati em ninguém, eu não dei rasteiro em ninguém, eu nem dei coisa para a pessoa comer, nada. Foi tudo na base de conversa, não só expor, não, pondera nisso. Então o processo é de ponderação. Vamos ponderar. A interlocução é isso. Você sabe que, às vezes, o maior problema da refutação ou refutaciologia, ou confutaciologia, não é o problema de dar o contra. É o problema de fazer pensar. Na aula do curso integrado de projeciologia, após o posicionamento da professora com o aluno, a cadeira do rapaz quebrou e o pedaço de plástico caiu bem próximo aos pés da professora. O que provocou essa reação física? Coincidência? Aí é preciso examinar, né? De ver cada caso. Ver o caso lá foi de propósito. Na página 51, efeitologia, primeira linha, poderia detalhar mais sobre os efeitos do taxipsiquismo no acesso lexical, rápido e exato, no momento da comunicação oral. O caso aí todo é o seguinte, é a pessoa que tem isso que eu estou chamando, a hiperdicionarização cerebral, e que ela consegue acessar aquilo que ela tem na memória de maneira instantânea, no momento mais crítico e necessário que ela está expondo o processo. Então, isso aí tem que demorar um bocado. A pessoa, às vezes, tem que treinar muito para chegar nesse ponto. Agora, se o taxipsiquismo é bom, ele ajuda demais o processo da lembrança. A pessoa tem que pensar nisso. Quem é TAC tem uma tendência de ter a lembrança, a rememoração mais eficiente. Por que a conscienciologia despreza todo e qualquer tipo de manifestação artística? Não, não é bem assim. A gente dá uma banana para a arte em geral. Mas o que é? Nós não desprezamos. Se eu for desprezar, eu estou perdido. Por exemplo, a arte desse microfone, a arte que foi feita esse copo, a arte desses aparelhos que eu tenho aqui. Aqui. Não tem arte. Olha esse chapéu, aqui. Esse é o Dobbs. Dobbs, genuíno Shantung, Panamá. Olha a arte dele. E outra coisa, ele tem um laço dentro. Tudo é arte. Aquele lacinho é uma frescurinha bem feita lá dentro. Tudo é arte. Nós não desprezamos a situação total. Agora, não seria a expressão artística e interassistencial, já que promove alegria, bem-estar e cultura? Sim. Mas é que isso vem tapeando a gente através, não de anos, mas de milênios. A arte coloca a pessoa burra com o passar do tempo, porque ela fica com uma criatividade superficial, infantil. E ela não passa para um processo de maturidade, de técnica, de debate do processo racional, de levar a coisa com lógica. Porque todo artista, ele é da imaginação, ele não é da racionalidade. É bobagem dizer, não, ele é racional e faz isso. Faz uma parte, mas não é. Se ele é artista, o cara que é racional não vai ficar na arte. O que você acha, Álvaro? De acordo? Vamos raciocinar nisso, para levar até as últimas consequências.
Uma pessoa que tem muito discernimento evolutivo, ela vai ficar na arte? Eu pergunto para vocês, vai? Alguém aí quer defender isso? Quer dizer, é uma bobagem, não dá. O que a gente vai fazer? Agora, ó, quem é aqui que não foi artista? Até o momento foi só o Rousseau, que é o cachorro nosso. Tudo indica que ele ainda não foi artista do jeito que nós fomos. Mas todo mundo aqui já foi artista. Então chega. Né? Senhor Walter, eu queria que o senhor voltasse naquele assunto que ela estava perguntando sobre as retros, e que o senhor falou para montar um quadro sinótico sobre as percepções, e não ficou muito claro para mim. O que é isso aí, quer falar? Sim. O caso todo é o seguinte, você pega os fenômenos que te interessam. Agora, depois você começa a ler tudo que tem, por exemplo, tem uma série de quadros sinóticos ou de enumerações, de listagens das pessoas que já estudaram os parafenômenos. Por exemplo, Botsano tem isso, o Charles Richer tem uma classificação, a parapsicologia tem uma classificação de fenômenos, meu livro Projeciologia tem uma classificação dentro da projeciologia. Enfim, você pega aquilo tudo lá e vai examinar quais os fenômenos que te interessam. Coloca isso num quadro, estabeleça aquilo ali, faz um quadro sinótico, faz um algoritmo dela, alguma coisa nesse sentido. E ali você vai começar a estudar como é que são as coisas, cada fenômeno, a relação que tem. E depois você vai se colocar lá dentro. Disso aqui, o que é que eu já vi que tem? O que é que eu já experienciei? Qual a vivência minha nessa realidade? Seria também afinidade com aquele fenômeno também? Não, tudo é afinidade na vida, tudo que você vai procurar. Uma pessoa vai fazer abordagem a um fenômeno, faz aquela abordagem porque ela tem afinidade com aquilo, senão ela não vai procurar aquilo. Mas pode, por exemplo, pegar um exemplo, pegar uma projeciologia, aí Sim. Tem lá fenômenos. Posso ir direto no projeciologia e pegar... Então, não é só projeciologia, pode pegar eu estou falando, Ernesto Botsano, Charles Richer, tem um monte desses caras, tudo tem aí. A parapsicologia tem um monte de fenômenos sobre isso. Pegar tudo, né? Agora, não, você tem que ver aquilo que interessa a você. Você está interessado em qual área fenomênica? Porque fenômeno é demais, né? A pessoa tem que estabelecer o que ela quer. Aí depois disso vai para um laboratório de retrocognições. Depois que você estiver com isso tudo, você começa a ponderar a situação. O que eu já vivi com isso? Aí você vai para o laboratório de retrocognição para ver se acontece alguma coisa com você. Agora, depois você vai no pensenologia, você pensar mais e ter uma visão de conjunto. Agora, depois disso, você faz, por exemplo, aí, eu estou dando só uma dica rápida, a reflexão de 5 horas, usa a técnica. Tudo é um processo. Aí seria a amarração de tudo aquilo. Né? Pois é, tudo é um problema da pessoa desenvolver, né? Ela caminhar com o processo. Isso aí pode ir longe. Professor? Sim. Eu fiquei com 3 dúvidas aqui no verbete. A primeira é na sinergismologia, na página 50, na terceira linha de baixo para cima. O senhor fala do sinergismo mais transcendente para cérebro dicionarizado, cérebro dicionarizado. Sim. O senhor pode explicar um pouquinho mais o que é o paracérebro dicionarizado? Quem começa primeiro? Se é do cérebro para cérebro, se é do paracérebro para cérebro, como é que é isso? Não, escuta, vamos supor que tem uma pessoa, por exemplo, no meu caso, que eu já tive cosmoconsciência. Eu sei o que é isso, sei definir. Eu sou capaz, por exemplo, de discernir que é uma coisa, distinguir, fazer as distinções dessa coisa toda. Então, numa condição dessa, eu já falo hoje em conscienciência, que é um assunto que vocês nunca ouviram falar, coisa nova e tal. Então, o conscienciência, ele já despreza o processo de forma. Para desprezar o processo de forma, você já deve ter passado para o desprezo, ou a esnobação, ou já cuspiu em tudo quanto é idioma que já existiu. As palavras perdem sentido. Então, veja, isso aí é uma hiperdicionalização cerebral. Chega num certo ponto que foi. Entende? Eu nunca tive problema, por exemplo, com idiomas em matéria de tradução. A maioria eu sou bom para traduzir. Mesmo, o troço que eu nunca vi.
Eu pego o dicionário, pego uma coisa, eu traduzo tudo. E eu chego a uma conclusão mais ou menos satisfatória para mim. Então, esse paracérebro dicionarizado não é com palavras. Não necessariamente. Não, ele é com palavras, sim. Mas não é apenas palavras. Tem a telepatia, tem o conscienciência, tem uma série de condições disso aí. O problema é você ter aquela imagem, ou a parte pictográfica, da essência. Vamos supor, você está tendo aquele assunto, você tem o cenário do assunto. O contexto todo. Está tudo ali dentro. Agora, ajuda... Agora, problema de nome, você quer que nome? Você é italiana? Você é alemã? Você é polonesa? Você é japonesa? O que você quer? Isso tudo é secundário para mim. Lembro quando eu comecei a aprender a segunda língua... Para você entender telepatia e consciência, tem que pensar primeiro na base do cenário. Então, é a cenografia do meaning. Estou falando no seu idioma lá. Do significado, da acepção. Entendeu? Essa é que interessa. Agora, a forma é a veste. Palavra, linguagem, você veste, besteira. Besteira nesse caso, né? É uma sigla, né? Mas nesse caso aí é besteira total. A palavra é uma síntese, né? É uma sigla daquilo. Agora, o caso nosso, então, vamos entender bem. Há umas coisas muito interessantes. Quando você começa a claudicar com a sua memória, a sua holomnemônica começa a cair, você esquece o que é da forma das palavras. Mas a última coisa que você vai esquecer vai ser o cenário, o envolvimento, a interação, a estrutura do que aquela palavra significa. Quer dizer, o mínimo, o significado, a acepção. Então, por exemplo, é aquele fato em si, aquela realidade em si do cosmos, é a última que você vai esquecer. Essas vezes é até difícil esquecer totalmente. Assim, você fica com conhecimento. Numa hipomnésia é a última coisa que acontece na pessoa. Entende? Então, por exemplo, isso que eu falo aqui, ó, eu forço a palavra para me ajudar e ajudar vocês. Hoje mesmo eu já usei esse estilo aqui meu. O que é? Teve uma expressão que eu falei que deixei que vocês falassem a expressão. O cosmogramatologia. Eu vivo falando isso é um golpe. Agora é um golpe a meu favor, mas a favor de vocês também. Porque exige que você fixe qual é a vestimenta que eu estou dando a ideia. Você está falando aquela vestimenta que eu quero. Então, antes de falar, eu deixo que vocês falem. Tem uma série delas. Agora, com isso, eu estou defendendo também a minha memória. Porque vocês sabem que a última que a gente vai morrer aí, no caso, a dessoma, seria esse meaning. Esse aí eu não esqueço. Uma palavra eu posso até esquecer, se eu não estou usando todo dia, mas com esse bobagem, todo mundo tem aí hipopnésia. Mas o caminho é dicionarizar ao máximo o cérebro, inclusive poligloticamente, para... Não, você tem que saber escolher o que se dicionariza. É aquilo que eu falo. Por exemplo, você não mexe com música, nem mexe com comunicação, nem está na mídia. No entanto, você sabe todas as letras, quer dizer, as líricas da música daquele sambista lá do Rio. Tudo de cor. Isso é uma besteira. Você está enchendo de lixo a sua mnemônica. Isso é loucura. A mnemotécnica manda cortar isso. Isso não é o ideal. Sabe as músicas do Cartola? Eu geralmente falo só as músicas do Cartola. Eu conheci um cara desse jeito. Ele sabia todas as músicas. E o pior da história, ele não toava bem, o tom dele não era bom. Ele ia cantar saído. Isso é que era o pior da história. Entende? Agora, na efeitologia, na próxima página, na segunda linha, se eu falo o efeito dos dicionários paracerebrais do amparador na comunicação com os amparandos. Isso é aquela experiência que a gente tem dando aula, né? Que a gente fica mais Agora, isso aí é uma coisa muito bem feita, a realidade e a para-realidade. Pelo seguinte, o amparador, ele é como se fosse o irmão gêmeo do amparando. Você sabe que a diferença dele é mais ou menos igual à pessoa, só que tem, que no caso dele, ele é diferente porque ele se comunica diretamente no psicossoma.
E o cara que está aqui, que é o assistente, se comunica pelo soma. Então, nessa condição, o dicionário paracerebral que ele tem é mais ou menos gêmeo do dicionário paracerebral do cara que está aqui. Só que tem que ir lá. Devido a ele estar com o psicossoma, ele tem mais chance. O acesso dele é mais rápido. Está entendendo? Vai na base de dedo, é igual iPad. Mas ele passa a palavra ou ele vai passar essa imagem? Não, a primeira imagem, a primeira pictografia, a estrutura, para ver o que é. Agora, por exemplo, o cara quer transmitir uma ideia. A primeira coisa que ele tem que dar um jeito é colocar o assistente, quer dizer, a consi, dentro daquele universo da ideia. Se ele já chega nisso, é uma beleza. Agora, tem gente que às vezes não quer entrar numa ideia. É igual aquele cara, por exemplo, que já tirou do corpo, a hora que fomos entrando no terreiro, tivemos que levar para o corpo de novo. Porque isso é uma técnica, né? Vem uma imagem, eu percebo isso na TENEPS, vem uma imagem, aí eu começo a pensar naquilo e aí então... O fio da meada você tem que puxar. A hora que vem, pronto. Aí é só ir puxando que o negócio vai. Né? Mas tem que arranjar aquele universo para você ficar lá dentro, sem sair. Agora, isso aqui é o efeito dos dicionários paracerebrais do amparador na comunicação com os amparandos. E como é que ele passa essa imagem? Como é que o senhor sabe como é que ele passa essa imagem para dentro? A imagem vem, às vezes, límpida e chega, tem certas coisas que, às vezes, você segura na hora, você pinça. Você tá Mas entendendo? Ele passa isso telepaticamente? Aquilo vem, não tem saída. Agora, você nota a hora que você entrou no veio, na vertente. Sabe? Que é o viés. Você nota direitinho que você entrou lá. Agora, esse é o mesmo princípio da conexão com a central extrafísica da verdade? Até um certo ponto, mas lá é mais complexo. Né? Mas isso, quer dizer, a partir porque disso... Lá o nível é muito alto. É como se fosse high fidelity, ou fidelity, e high frequência, né, etc. E alta frequência. Então o nível muda. Mas a gente tem que tentar fazer isso, né? Não, começa de baixo, né? Tudo começa no primeiro passo. Tem que começar no jardim da infância. O processo todo é esse. E por último, aqui na binomiologia, na terceira linha de baixo para cima, o senhor fala no binômio mental-somatologia, auto-mega-euforização. Então, esse aqui que eu desejaria dar para todo mundo. Pois é, isso é uma técnica. Se a pessoa pudesse fazer até um bolo, né? Binômio, mental-somatologia, auto-mega-euforização, e dar para a pessoa. Isso aqui, então, a gente deveria, na mega-euforização, estar focando a ampliação do mental-soma? O que é isso? O problema é você chegar na mega-euforização pelo mental-soma. E não querer chegar, que é uma coisa impossível, apenas pelo comocionalismo. Não leva a nada. Você nunca vai chegar lá. Mas isso aqui é equilibrando as ideias? Como é que é isso? Porque eu vejo a o processo todo é esse. Mental-somatologia, se você trabalhar muito, vai chegar um ponto que aquilo te dá uma tranquilidade e uma gratificação superior a qualquer outra coisa. Então você reequilibra de cima para baixo, digamos assim. É mental-soma para baixo, não tem outra saída não. É o jeito. Agora, que isso é o máximo, não há dúvida que é. Valdo. Okay, obrigada. Deixa eu ver se eu entendi. Você estava colocando, então, para a pessoa fazer a telepatia de uma ideia, o ideal, o facilitador é criar um holopensene, evocar o holopensene daquela ideia. Facilita a telepatia. Foi isso que você falou, mais ou menos? Como é que eu não estou entendendo isso aí? Você quer fazer uma telepatia, Sim. Uma ideia para a pessoa. Pelo que eu entendi, você disse que o ideal é criar um cenário, criar um holopensene que tem a ver com aquela ideia. É isso? Isso é a base de tudo. Porque o problema, antes de mais nada, não é a forma da palavra, é o conteúdo. Esse conteúdo é que é o cenário, a estrutura, o arcabouço, você está entendendo? O cerne da ideia que está ali, do conceito. Então nós temos que entrar nesse cerne, transmitir o cerne, entrar lá daquele jeito. Por exemplo, você quer falar numa pessoa sobre, vamos dizer aí, o problema da liberdade. E a pessoa só está pensando em mandioca, não resolve. Você está entendendo? Mandioca com liberdade não fonôncia.
Se dá um jeito. Ó. Tem que tirar a mandioca e plantar de verdade. Então, o negócio... Professor, né? aqui, na página 52, na trinomiologia, na primeira linha, eu gostaria de saber a relação do trinômio objetos ajustados, equipamentos funcionais e colaboradores entrosados com autodidatismo parapsíquico. Qual a relação? O caso todo é o seguinte: objetos ajustados, equipamentos funcionais e colaboradores entrosados. Tudo que você mexe tem aparelhos, instrumentos, ferramentas. Hoje não tem jeito de fugir disso. Então o problema é esse. O que você faz com isso para fazer o entrosamento? O seu autodidatismo, você tem que entender bem os aparelhos que você usa. Como é que fica? Agora, quanto mais se ajustar tudo isso, maiores serão os resultados, né? A eficácia, o desempenho seu vai melhorar. E colaboradores entrosados, isso tem a ver com voluntariado. Na hora que você tem gente que está trabalhando com você, ninguém é sozinho, você tem sempre gente, sempre tem uma equipe. Eu acabei de ver aqui, dentro das instruções do iPad, tem um negócio que eles estão falando no México. Fala de todos os países. Depois fala assim, no México tem um monte de coisa que eles estão mostrando como é que faz. Lá é diferente dos outros países. É mais complicado o iPad no México. Eu não sabia disso. Eu estou vendo aí agora, está escrito ali. Então você veja como é que os equipamentos são. E você há de ver como é que é a instrução do iPad. Aqui, ó. É bonitinha, parece uma mulher que fez. Ó. Aqui ainda pega, ainda faz assim. Tudo. E outra coisa, ainda está falando. Desenhado pela Apple, na Califórnia. Agora, puxa aqui, tem um negócio em espanhol e inglês. Ó, espanhol e inglês, depois espanhol e inglês. Não chega a ser as instruções totais, mas fala tudo que é que o aparelho tem. Agora, o que é engraçado é que o guia de informação importante do produto, está falando aqui, isso aqui que é o negócio brabo, está falando. Informação exclusiva para México. Aqui. Por quê? E olha aqui, meia página. Quer dizer, não entendi nada, mesmo lendo aqui. Você está entendendo como é que os instrumentos, a gente tem que saber tudo o que quer que você faça? Parece que existe uma dificuldade hoje, quando você coordena uma equipe, uma dificuldade geral de as pessoas enxergarem as coisas assim que tem que ser feitas, os avisos. O detalhismo, essa questão, como que a gente lida com isso? Que há uma super informação. E aí as pessoas não veem as informações menores, parece que você sempre tem que deixar as informações muito grandes, em cartazes coloridos. É fazer a coisa mais fácil, porque a concorrência é muito grande. A pessoa já vem poluída pelas informações que os outros deram. Entende como é que é? Ela já chega. Então, você tem até se abrir aquela mata espessa, para entrar a ideia é uma dificuldade. É muita tolice na cabeça de todo mundo de muita supercomunicação. De informação, né? E olha, é na computação, é na internet, na televisão, é nas emissoras de rádio, é por todo lado o negócio, é no celular, é os troços todo lado, tem besteira. É no iPad, está tudo cheio de besteira. O processo de simplificação das coisas. Inclusive na comunicação visual. Agora veja, o que nós estamos precisando mais é aprofundar o conhecimento. Esse aprofundamento exige cognição maior, cultura, polimatia, erudição. Então veja, é uma loucura. Quem falou aqui em cultura erudita, ou linguagem erudita, é um louco, para a maioria. Entende? A hora que eu cheguei e comecei a falar uns negócios da televisão, lá com os caras, eu falei assim, olha, você está atirando pedras aos porcos. Eu falei assim, não, mas eu não acho que vocês sejam porcos. Nem eu vim atirar pedras aos porcos aqui para vocês. Isso tudo aconteceu, tem até registrado. E foi um grande amigo meu, me falou lá na hora, na frente de todo mundo. E eu respondendo também na frente de todo mundo. Você está entendendo? Só porque eu queria melhorar o tom. Subir um ponto na comunicação. E outra coisa, nesse dia estava cheio de candidatos da política, tudo que eu dei jeito. Um era prefeito, outro vereador, não sei o que era.
Então você veja, isso tudo é experiência na televisão. E eles querendo me dar uma lição. Não, Valdo, você está querendo falar em cultura na televisão, isso é loucura. Agora, aqui não tem ambiente para isso. Esse excesso de informações... A gente tenta, né? Tenta. A gente é bombardeado todo dia com um excesso de informações que torna muito difícil de processar. E informações de fazer inúteis. E isso... É a cultura inútil. E até que ponto isso prejudica até as vivências parapsíquicas? Não, prejudica tudo, né? Se a pessoa não souber selecionar. Ela tem que saber o que ela quer. A primeira coisa é essa. Valdo, o que você queria? Você sabe que tem um grupo grande de pessoas aqui que está fazendo acoplamentário, né? Sim. Aqui na Esse grupo grande é de quantas pessoas, você sabe? 60 então está completo, tem 60, está completo, certo. Na parapatologia aqui você fala na interpretação acurada dos conteúdos parafenomênicos. Eu queria que você esclarecesse um pouco melhor como é que a gente pode chegar a esse ponto de interpretação acurada, porque é óbvio que no início do processo... É a hora que você sabe já designar perfeitamente qual é a mensagem que as consciex tentaram transmitir para você. Chega uma hora que aquilo não tem dúvida. E outra coisa, vai chegar um certo ponto que aquilo se repete, você já teve muito precedente, muitos exemplos anteriores, aquilo fica ponto pacífico, ninguém discute mais. Você já sabe o que é. E qual o melhor caminho para se chegar nesse ponto? O que você aconselha? Vivenciar, experienciar. Laboratório, enfim, atrás do laboratório. Da descrença. Faça a sua vivência por você. Agora, os laboratórios ajudam, as dinâmicas ajudam, esse é complementar, é fora de sério, é complementar para isso. Esse de hoje. Esse laboratório é muito bom para isso. Agora, não perca tempo lá com a coisa, nem os tititi. Fica só de olho, o que acontece. Olha bem o que está se passando com você. Na hora que você está olhando lá a pessoa ou o campo, você tem que olhar o que se passa dentro de você e o que está acontecendo lá, simultaneamente. Isso é que é importante. A maioria esquece isso. Ou ela fica bobona, boboca lá, babaca, olhando, e esquece o que está se passando com ela. O ideal é anotar tudo. Sabe como é que é? É a melhor forma de tirar o máximo proveito. Agora, outra coisa. Com o passar do tempo, a pessoa faz aí meia dúzia de complementário. Aí é que ela vê como é que ela progrediu. Como é que foi o primeiro e como é que agora é o quinto. É impressionante. O que ela vê, o que ela percebe, o que ela sente. Às vezes a pessoa vai lá a primeira vez, se ela é casca grossa, ela não viu nada. O cinema é muito melhor do que o complementar para ela. Então é um negócio muito sério isso aí. Tem que ter vivência. Aí é o princípio da descrença. E é claro que não vá no meu bico, faça a sua experiência por você. E nesse processo, os erros e acertos, eles caminham relativamente juntos ali, né? Agora é impressionante. É um processo de desenvolvimento... Outra coisa, querida, tem um negócio sério que a gente não pode esquecer em nada, que eu estou falando aqui sobre fenômeno, e esse problema também, inclusive aí da hiperdicionalização, o altidativo parapsíquico, tudo isso. Tem um outro assunto muito sério. É o gargalo. O fenômeno, ele tem um gargalo. Na hora, tudo na vida é assim. Na hora que você chega, passou aquele gargalo, as coisas, mano, sai o peso. Você está entendendo? Abre o caminho. Isso é que é abertura de caminho. Então, tem que insistir até passar o gargalo. E essa é uma percepção energética mesmo, né? Tem determinados fenômenos, determinados... Não é isso. Até passar o gargalo, a pessoa vai sentir, às vezes, mal, não se sente bem, então, ela desiste logo, porque às vezes ela está cheia de bloqueio, ou tem assédio, ou o ambiente não é bom, a companhia é péssima. Tem um monte de coisa nisso. Ela tem que superar aquilo ali até ela chegar naquele platô. O platô é a planície. A hora que ela chegou... tem que insistir. Entende? Sempre tem. Entende? Sem insistência não vai não. É perseverança, constância, o tempo todo. Atualmente está ocorrendo uma reurbanização geral nos países islâmicos, com a possível mudança dos governos. Está havendo alguns, né? Eles estão sempre em briga, né? Os países islâmicos brigam muito entre eles e os próprios conterrâneos brigam com eles mesmos.
Depois da Tunísia, o Egito está passando por fortes pressões populares, com protesto público contra o governo do Hosni Mubarak, no poder desde 81. É uma vergonha aquilo lá. Qual a melhor maneira para podermos ajudar os povos desse país ditatoriais e teocráticos? Vamos pôr energia em cima disso. Sempre ajuda, né? Escuta, uma xícara d'água que você jogou, que a água é pura, você jogou no oceano, você está enriquecendo o oceano. Lembre-se disso. Uma chávena d'água. Eu não estou falando em copo, uma chávena. Na paradoxologia, página 52, o senhor poderia comentar o paradoxo da aceleração laboral serena. O problema todo é o seguinte: uma pessoa que está serena dentro do trabalho dela, pode chegar a um certo ponto que ela vai acelerar o trabalho dela. Por quê? Ela vai ficar mais eficiente, mais eficaz. A performance, o desempenho dela vão melhorar. Então, o que se passa? Ela vai fazer uma aceleração do trabalho dela dentro de toda a serenidade que ela vive. Isso é um paradoxo. Porque quando a gente fala que a pessoa está serena e com muita dinâmica, como é que faz? Então é igualzinho a gente falar em dinâmica parapsíquica. Não, você tem que ter muita tranquilidade, fazer uma reflexão de 5 horas. No entanto, isso é dinâmico. 5 horas ele não vai ficar parado, ele está no dinamismo da... Entende? Vamos entender isso aí, é o paradoxo. Volta. O senhor fala que a gente já tem condição, nós aqui já temos condição de promover a mega euforização. Eu só queria saber, aumentar minha sinapse quanto a isso. É uma euforização fria, mental somática. Qual o estado mental que a gente fica na hora de ampliar esse bem-estar mental somático? É deixar as energias funcionarem em favor do cosmos. Entendeu? Precisa explicar mais. Pode ampliar o conceito? Você deixa acontecer tudo em favor das coisas. Acrescenta o melhor. Tudo que seja the best, o must, o melhor, o ideal. Tudo que você pensar positivo, põe ali para aquilo ampliar. Mas não é fácil, né? Se isso fosse fácil, todo mundo já estaria fazendo mega euforização. Porque eu acho que a gente pensa ainda... Nada que eu falo aqui é fácil. Por quê? A maioria do que eu falo é coisa nova. Se é coisa nova, é porque as velhices todas não resolveram. E não deram certo. Então tem que ser coisa nova mesmo. Sendo coisa nova, é porque é mais difícil. Porque se fosse fácil, a velharia já tinha sido feita. Eu acho que a gente pensa ainda na mega euforização como uma promoção também do bem-estar nosso. Mas eu acho que nesse momento a gente tem que promover o bem-estar. A pessoa chega no bem-estar, mas no bem-estar é preciso haver produto. Você não tem um bem-estar à toa. Então a primeira coisa que vem aí logo em seguida é essa. Qual é o produto disso? O que você queria? Valdo, eu queria voltar naquela questão, perguntar se você já conheceu algum político erudito. Erudito? Já, né? Alguns bem sérios. Já conheci advogados, que eram políticos sérios. Eu já vi vários. Mas isso... Agora, dentro da erudição dele, dentro do processo da política dele. Mas político atuante, político profissional? Eu já vi, tem gente assim. Agora, esse negócio de erudição é uma coisa muito relativa, né? Você há de ver como é que o serial killer, alguns deles são eruditos. Por exemplo, um que eu estudei foi o Unabomber. Já estudou o Unabomber? Já ouvi falar. Pois é, eu já escrevi sobre isso, o Unabomber. Estudei muito ele. Nós temos um material maior, tudo que diz respeito ao Unabomber tem lá embaixo. Eu estudei isso vários anos e peguei muito material diretamente nos Estados Unidos. O homem era erudito, político. Ajudou a matar várias pessoas. A Carla aqui, ela está fazendo o curso do IPC, de projeciologia. Mas ela gostaria de saber um pouco mais da sua experiência na projeciologia.
O que ela quer saber? Um pouco mais da sua experiência na projeciologia. Ela já está fazendo o curso dela. Não, isso aí alguém vai ter que ler para ela ou mostrar a situação do livro Projeciologia, ou Projeções da Consciência. Você já viu meu livro Projeções da Consciência? Então é esse. Então, ó, dá para ela lá embaixo, né, depois, o livro. Então você vai lá comigo. Ela vai te dar o livro para você. Você leva para casa e risca ele todo, hein, cara? Tem que riscar. Livro limpo, eu não admito. Só admito livro sujo. Essa semana o senhor comentou que o mais difícil é nós sabermos separar os detalhes mais importantes e descartar os detalhes insignificantes. Na condição de desenvolvimento parapsíquico, eu observo que essa condição de separar os detalhes importantes dos insignificantes é fundamental. Tem que vivenciar. É isso que eu queria saber. Como que a gente pode aprimorar essa técnica de dar mais valor, saber reconhecer os valores, os detalhes que são mais significantes e descartar aqueles que não têm importância? É você ver dentro daquele momento evolutivo que você está fazendo o que é relevante para você, o que não é ali dentro daquele momento. Por ali, então, você encaminha o que te interessa, o interessante, o que você procura. É você que sabe. Agora, por exemplo, dentro de uma vivência parafenomênica, como é que a gente pode fazer uma pesquisa mais acurada, uma seleção mais acurada do que é o detalhe importante e o detalhe insignificante? É aquilo que você já domina daquilo que você não domina. Você quer fazer o quê? Você quer fazer a expansão da sua cognição parapsíquica? Então veja o que você não domina e entra por ali. Vamos ver quais fenômenos que eu não sei. Vamos ampliar isso aí. Entendi. Então a primeira coisa, vamos procurar qual é o livro mais importante nesse fenômeno, ou nessa condição, ou nesse tema, nesse assunto. Vamos estudar o que é. Quem é o papa dessa área? Vamos ver o que é que ele falava. E por aí vai. Esse é o caminho. Por isso que a holoteca e os dicionários que nós temos no Holociclo são importantíssimos. Professor Valdo, só pegando o gancho dessa pergunta da Cristina, mas quando o foco, por exemplo, quando você está na condição de EPICOM e o foco é o assistido, e enquanto EPICOM você tem algumas percepções e você precisa descartar os detalhes inúteis para prestar uma assistência mais eficiente. Como é que se faz esse processo de seleção quando o foco é o outro e não você? Isso aí que chama divisão de atenção. Eu sou capaz de fazer várias coisas simultaneamente. Eu não esqueço nada. Agora, a técnica que tem para isso é o seguinte, você tem que fazer a síntese de cada coisa. Nunca querer guardar um viés ou uma vertente, tudo que tem lá, a estrutura, tudo daqui. Não, guarda um tema. Não, é isso. Ali é abóbora, lá é mandioca, lá é manga. Tem que especificar cada um deles, só uma coisa. Aí você não esquece. Fica mais fácil de guardar, de reter e de decidir também depois. Se você está na condição de alguém que recebe de alguma forma uma inspiração de amparador e tem que repassar isso para uma terceira... Mas isso é fascismo, né? Se o negócio não é com a gente, é muito fácil. A coisa mais difícil que tem é quando você tem que receber uma coisa sua dentro de um contexto complexo. Agora, se a pessoa é para o outro, é muito mais fácil. Você está sendo apenas intermediário, é o médium, interface. Isso aí é coisa à toa. Eu não vejo isso como um grande problema, não. Aí, para separar o detalhe menos importante, fica mais claro. Com o passar do tempo, agora, você tem que fixar isso através da experiência. Com o passar do tempo, aquilo que você no início acha que era impossível você tocar 7 instrumentos, você vai acabar tocando 7 instrumentos. Mas tem que ser um, depois o 2, depois o 3, depois o 4, pouco a pouco, até dominar um por um. Então, a divisão de atenção é a mesma coisa. Atenção dividida. Com o passar do tempo, você fixa tudo direitinho. E você não perde nada. Chega num certo ponto que isso vai acabar acontecendo com qualquer um que procura desenvolver isso. Vai chegar um ponto que é um desafio. Você mesmo já quer, é um repto. Você quer superar a sua marca. Você está entendendo? Essa autocompetição é a única que deve existir no código. É a pessoa fazer concorrência para si mesma. Eu, às vezes, gosto disso. Não, eu quero ver, eu não quero falhar.
nisso que eu estou fazendo. Vamos ver isso aqui, como é que é. O que é que eu tenho? Aí eu começo a pensar 5 assuntos simultaneamente. Desenvolver os 5 ao mesmo tempo, sem escrever nada, tudo na cachola. Agora, uma coisa boa é o seguinte: fechar os olhos no escuro, isso ajuda. Que é para diminuir a influência física dos assuntos. É muito importante o processo de cortar a fisicalidade. Valdo, com relação a essa questão do desenvolvimento dessas novas técnicas, né? Que você falou assim, o que é velho não serviu e não deu para avançar numa série de fatores. E a gente vai percebendo assim, quando uma ideia nova ela entra, por exemplo, você fala assim, a imagem, né? Você então desenvolve uma imagem, tem um conteúdo, e em função disso você tem uma técnica para usar e para desenvolver, e isso te cria novas sinapses. É mais ou menos essa linha de raciocínio, não é? Que está sendo adotada. E o que eu fiquei pensando assim, na mega euforização ou no acesso aos nossos amparadores de função ou a uma ideia maior que a gente tenha para desenvolver o nosso trabalho de assistência, você também faz isso aqui, por exemplo, durante uma pergunta assim, durante a mega euforização, ou em que momento você desenvolve esse conceito, ideia, com essa imagem ou com essas imagens associadas? Eu queria tentar que você falasse mais, para a gente poder tentar entender melhor. O caso todo é o seguinte: primeira coisa, você vai estabelecer o transe de um fenômeno. Todo fenômeno tem um transe. Então você vai estabelecer, consolidar, vai montar, entende? O transe desse fenômeno. Então a primeira coisa é o seguinte: o que você pretende com isso? Então lá dentro de você vai dar a mandioca. Então tudo se caminha para a mandioca. Vamos pular a mandioca, porque ela é meio básica, né? Senão a gente fica meio enterrado, né? Tipo um tatu. Pelo menos eu fiquei meio aqui com muito amido no cérebro. Vamos pensar assim, nos meus gargalos, nos meus gargalos cosmoéticos, coisas assim que estão travando a minha... Mas esquece isso tudo. Ali no caso você só vai pensar no objetivo. Então o objetivo seria... Não há gargalo nisso. Na hora que uma pessoa está pensando por ela não vai ter gargalo, ela não vai permitir que isso aconteça. Daí que ela já limpou o campo. É o fluxo do cosmos. Tirou os terrões, as pedras, os embaraços, os escombros. Entendeu? Porque tudo que a pessoa está fazendo nova, ela está trabalhando em cima de ruínas, está cheia de escombros. Ela esquece aquilo tudo e começa tudo na estaca zero. Aplanou o terreno. Terraplenagem. Limpou tudo. Tem que começar por aí. Nada de deixar que venha divagação ou um exupensene, uma ideia externa que venha ser introduzida ali dentro. Não, eu vou pensar isso e acabou. Não tem motivo. O inclusão vem para isso? O quê? O verbete inclusão vem para isso, para ajudar a construir todos esses verbetes que eu falo nessas técnicas, essas técnicas na alta conscienciologia, a maioria são para isso. Né? Por exemplo, essa que eu dei hoje, isso aí é para ampliação da visão da pessoa, é a panorâmica, a cosvisão. Porque a sensação que eu tive, por exemplo, enquanto a gente está falando aqui, é que deu uma plugada aqui no meu núcleo chakra, que deu uma limpeza geral em todo o ambiente. Mas esquece isso tudo é bobagem. Isso aí é apenas a moldura do seu trabalho. Na hora que você vai pensar numa palavra, o seu corpo tem que desaparecer, a parte física tem que desaparecer. É isso que eu estava falando. O ideal é cortar todas as influências da fisicalidade. Você vai ficar no escuro e fecha as pálpebras. Agora o melhor da história. Você sabe quando a gente fecha a pálpebra, se você fixar bem, você fica olhando dentro da pálpebra, né? Tem um lugar de você ver dentro do olho. Então agora o que se passa? Tem gente que não consegue fugir disso. Ele fecha as pálpebras, escureceu tudo. Blackout total. No entanto, ele começa a ver o negócio aqui. Ó. Quer dizer, ele está fixado no processo do corpo. Esse é um boboca absoluto. São os piores que tem para fazer reflexão.
Agora, por exemplo, isso aqui não é de desprezar em todos os casos, não é isso não. Por exemplo, na hipnagogia, se uma pessoa fixar o processo, fechando as pálpebras, aí, cerrando as pálpebras, e ela vê o negócio, ela às vezes vai ver as coisas começar a acontecer dependendo do início da descoincidência dela. Ela pode até fazer uma projeção direta, através da hipnagogia. Isso tudo tem. Agora, a hipnagogia tem uma tendência da gente, para do globo ocular, de repetir formas. Elas vão repetindo muita coisa, tudo pequenininho, de tudo quanto é jeito. Formas, cores, condições, etc. Tal. A gente vê, por exemplo, que eu estava vendo uma aí, que é desses filmes que eu não recomendo para vocês, não, que é muita besteira. Mas eu queria ver, devido eu ter ouvido, ou lido em algum lugar, sobre o que eles fizeram no filme em matéria de grandiosidade, de montagem dos truques cinematográficos. Então eu fui ver fui ver um filme ontem, que chama Doutor Parnassus. Vocês já viram alguém? Já viu esse filme aqui? Doutor Parnassus. Então é o mundo misterioso do Doutor Parnassus. Tudo na base da imaginação. É uma loucura total. O filme todo. Você está entendendo? Tudo baseado naquilo. Mas é que tem determinadas cenas que são gigantescas. Realmente é das maiores. Eu não vi isso nem nas ficções científicas, Star Wars, Star Trek, não tem nada daquele tamanho. O que eles conseguiram levar? Aquilo deve ter dado um trabalho no truque cinematográfico para chegar numa coisa daquela, que é um absurdo. Agora, tudo para mostrar o processo da imaginação da pessoa. Então, imaginação é sem teias. Não tem jeito de você prender a imaginação de ninguém, nem a sua. Então, isso é infinito. É uma loucura. A pessoa, então, ela tem que fazer a fixação do que ela pensa. Tem que ter um mega foco. Tem que ter o cerne, um olho do furacão ali para ela ficar. E outra coisa, tudo mais é moldura. Tem que esquecer a moldura e ver aquele mega foco. Então tem que esquecer o corpo, a palavra, a pessoa, a matéria, a parte física, a vida humana, tudo que puder. É assim que a pessoa, por exemplo, pode caminhar com o parapsiquismo, com a projeção consciente e outras coisas mais. Esse é um caminho. Então os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 115 assinaturas no livro de presença, 27 perguntas presenciais, 17 perguntas respondidas online, 39 votos presenciais, 10 votos online. Hoje temos 5 recados. Ivo, curso Saúde Consciencial, Tamara, Laboratório, Cícero, Transmissão, Egrison, curso Reapendência, AMI, segundo Congresso Verponologia. E antes, Eduardo vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Pessoal, boa tarde. Amanhã, domingo, nós teremos o sorteio, tá, de um livro e um curso, o curso Assistenciologia doado pelo IPC. E um livro também aqui doado pela Epígrafe, tá certo? Quem vai entrar no sorteio são todos os amigos da enciclopédia, todas as pessoas que estão inscritas, que renovaram recentemente o programa. Lembrando, aquelas pessoas que não retiraram o convite para o jantar, a partir de segunda-feira, os professores Fernando Barbares e Guilherme Manfroy estarão novamente aqui no CAEC para fazer a distribuição, tá ok? Obrigado. Pessoal, boa tarde a todos. Nós estamos aqui em nome da OIC para convidar para o curso modular Saúde Consciencial. Esse curso é uma oportunidade para a pessoa se tornar terapeuta de si mesmo, aprender a diferenciar saúde e doença de acordo com o paradigma consciencial, verificar as etapas da autoconsciência terapia e potencializar a própria saúde. O curso vai ocorrer de março de 2011 a fevereiro de 2013, sempre com um encontro mensal, aos sábados e domingos, o dia todo, com intervalo para o almoço. Vai começar em março e termina em março de 2011 e vai terminar em fevereiro de 2013. O curso vai ser realizado dentro do campus OIC, aqui em Foz do Iguaçu. São vagas limitadas. Quem quiser mais informações pode ligar para o telefone 3025-1404 ou então mandar um e-mail para modular@oic.org.br. Obrigado. Boa tarde. Estamos precisando de voluntários para os laboratórios conscienciológicos do CAEC. O convite é para aquelas pessoas cuja proexis está relacionada com
autopesquisa laboratorial, experimentologia e descrenciologia. Estamos precisando de 7 voluntários para completar o nosso quadro. Quem tiver algum interesse, por favor, me procure ao final da tertúlia. Muito obrigada. Boa tarde. Eu gostaria também de passar um recado que nós estamos com vagas para voluntariado na transmissão das tertúlias. Então, é uma oportunidade para quem tem interesse em estar voluntariando mais próximo aqui do ambiente das tertúlias. Quanto aos pré-requisitos, a gente gostaria de deixar bem claro que não precisa ter conhecimentos, né, de som ou conhecimentos de filmagem ou mais profundamente de informática, que o treinamento vai ser passado para a pessoa. Agora, é interessante que tenha afinidade com máquinas ou que goste de aprender sobre essas questões aí relacionadas à transmissão, então, aqui nas tertúlias. Outros pré-requisitos são: a pessoa precisa ser residente em Foz, ter disponibilidade pelo menos um dia da semana de 3h30 e nesse horário da tertúlia, e ter experiência prévia em voluntariado da Conscienciologia. Para os interessados, podem procurar o voluntário Leandro Martins, ou então fazer contato pelo e-mail tertulias@caec.org. Então fica aí o convite, a possibilidade então de voluntariado na transmissão das tertúlias. Olá pessoal, boa tarde. A Reaprendência, ela convida professores e professorandos de Conscienciologia para a 10ª qualificação docente, que vai acontecer aqui em Foz do Iguaçu, de 11 a 13 de março, logo após o balanço existencial. Com ênfase na prática docente, na aula, na atuação do professor ou professorando, enfim, na praxis parapedagógica do professor, a 10ª qualificação docente abordará as seguintes temáticas: pré-aula, ou seja, quais são os fenômenos sincrônicos que acontecem com o professor quando ele está planejando a sua aula, né? Vamos falar também sobre plano de aula, como montar um plano de aula eficiente e eficaz. E em cima disso falaremos da praxis parapedagógica, o ciclo de qualificação da praxis. A teática e a verbação da qualificação são demonstradas através das microaulas que são apresentadas pelos próprios participantes. São apenas 14 vagas. Para mais informações, entre em contato com a Reaprendência pelo e-mail contato@reaprendência.org.br, ou então ligue para o CAEC no telefone 3525-2652, ou então visite o site da Reaprendência, www.reaprendência.com.org.br. Obrigado. Boa tarde. Estou aqui para lembrar a todos que a chamada de trabalhos para o 2º Congresso Internacional de Verponologia se encerra no dia 28 de fevereiro. Isso nos dá quase um mês para estarmos terminando o nosso artigo. É uma oportunidade para o pesquisador da Conscienciologia estar compartilhando com os colegas as suas verpões. Maiores informações para quem não recebeu a chamada de trabalhos por e-mail e gostaria de dar uma olhada, ela se encontra no site do CAEC, que é caec.org. Obrigada. O verbete eleito para amanhã é Megafoco Autopensênico, especialidade Autopensenologia. Obrigada e boa tarde a todos.